e aqui em Pernambuco, aguardem, porque o Ailton José Alves também não pode se manter na frente, na liderança da Igreja de Deus. E saindo ele, sai vice-presidente, primeiro secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, terceiro tesoureiro, sai todos esses pastores auxiliares que, como eles dizem, não são cooperadores do Evangelho de Jesus, mas são cooperadores de Ailton José Alves. E são eles os principais responsáveis, tanto os que estão como os que saíram. São eles, e Deus vai cobrar, não somente dos que estão ainda, mas também de vocês que saíram e deixaram essa pedra de tropeço dirigindo a Igreja de Deus. Amados irmãos, Deus está fazendo uma verdadeira revolução dentro de sua igreja. Algo, com certeza, Deus vai fazer e vai derramar do seu Espírito sobre sua igreja e operar poderosamente. Porque se existe um impedimento para que o Espírito Santo de Deus se manifeste com profusão dentro da igreja, uma vez que a verdadeira igreja, crentes humildes, cumpridores dos seus deveres, tementes a Deus, vai para a igreja, cultua, volta, dorme com sua família, no outro dia vai, passa 8 horas trabalhando, à noite estão no culto. Então, essa verdadeira igreja está orando e nada, absolutamente nada passa desapercebido dos olhos de Deus. O fator que impede a operação, a manifestação dos milagres, das maravilhas dentro da igreja estão vindo. Os fatores estão vindo dos púlpitos. Olha, irmãos, quem não lembra-se aqui, há 2 anos atrás, está aí nas redes sociais, o pastor presidente dos Gideões, um grupo tão respeitado, tão trabalhador. Quem nunca chegou para se hospedar nos hotéis, nas pousadas, e estava lá um Novo Testamento novinho, cheiroso, com a mensagem dos Gideões. Era um trabalho formidável, mas infelizmente houve o lugar cedido para o espírito do erro, do engano, e não foi no meio da igreja, foi no púlpito. O pastor de lá, presidente dos Gideões, foi flagrado bebendo cerveja em uma mesa de restaurante. E quando alguém disse, pastor Reuel, ele disse, olha, não grava, está aí, eu não vou replicar, vocês procurem nas redes sociais que está lá. Denunciamos aqui o presidente do campo de Sorocaba, através do pastor que foi tesoureiro lá, onde ele denunciou várias irregularidades. E esse homem está na presidência da igreja há mais de 40 anos, lá em São Paulo, no município de Sorocaba. E aqui, ultimamente, caíram 4 pastores, por enquanto. Irmãos, medita comigo. Foi o da Paraíba, que há 10 anos, não foi 7 como estão dizendo, ele vinha mantendo relações extraconjugais. E no púlpito da igreja, ensinando, pregando, ministrando Santa Ceia, disciplinando pessoas, aconselhando casais e em adultério há 10 anos atrás. E não foi o único caso. Essa notícia que ele mantinha uma relação extraconjugal estável há mais de 7 anos foi a causa fundamental, né, que fez com que ele vomitasse tudo isso aí. Mas as pessoas já deram testemunhos que há 10 anos atrás que ele havia adulterado, não é? Então vem para Abreu Lima e dando uma de santo, de anjo da igreja, querendo condenar quem na realidade vai à igreja para buscar adorar a Deus e pedir perdão pelos seus pecados. Esse foi um. Temos o pastor de Manaus. Me chega ao conhecimento agora que ele também mandou a família para os Estados Unidos alegando, olha irmãos, medita comigo, alegando
Covid-19, para não pegar Covid-19, mas não, a informação é que ele, e eu estou dizendo o que me passaram, a informação é que ele estava mantendo uma relação amorosa extraconjugal, fora do casamento, e por conta disso o casamento ficou abalado e ele mandou a família para os Estados Unidos e continuou pastoreando a igreja, por certo, para não perder, não é verdade, o salário, para não perder o status como pastor presidente. 2 pastores, o de Campina Grande, que confessou, e o de Manaus, que entregou a presidência da igreja, e todo mundo sabe lá que foi por conta de adultério. Agora, irmãos, temos aí um pastor, que eu não vou dizer o nome, ele não é do Nordeste, né? E nós tivemos a informação de que ele renunciou, ele não era presidente de convenção, renunciou. E a informação é que esse pastor também mantinha relações extraconjugais, só que muito mais grave ainda, não com pessoas do sexo oposto, mas a relação afetiva extraconjugal desse pastor era com pessoas do mesmo sexo e foi jubilado. Temos também informação, que caíram agora com o pastor Reuel, 4 mais 1 com ele, e o pastor Reuel 5. E temos informações, e essas informações me chegaram há mais de meses, e vocês viram aí nas redes sociais, um grande conflito, né? Expulsaram até um irmão do culto, e foi polícia, e foi delegacia. O irmão estava com a ordem judicial, não estava perturbando. E eles mentiram, dizendo à polícia que o irmão, isso foi o depoimento do sargento, dizendo que o irmão estava endemoniado e estava perturbando o culto. Como me parece que esse pastor tem um cargo político no Congresso Nacional, é senador em um estado aqui do Nordeste, então esse irmão foi tentaram calar esse irmão, ameaçando, né? Trouxeram a polícia e expulsaram-no do templo. Mas agora nos chega a notícia de que ele foi afastado por 30 dias. E a notícia também que está aí é que existem práticas homoafetivas, homossexuais, desse tal pastor que se afastou por 30 dias dentro da igreja do Senhor Jesus. Então, o vento de Deus está soprando. Assim como o vento bate na figueira, e a figueira lança de si os figos podres, as folhas secas, e os galhos que não dão mais fruto, estão mortos. A mesma coisa, o vento de Deus está soprando e vai continuar soprando em sua igreja. Caíram 4 pastores, evidentemente, 5 com Reuel. E aqui no estado de Pernambuco, nós temos denunciado contra Ailton José Alves e seu ministério, os seus apoiadores, arbitrariedades, ilegalidades, ilicitudes, enriquecimento ilícitos, uma série de graves não conformidades com a palavra de Deus para aqueles que se propõem a trabalhar na seara, na vinha de Deus. Aguardem. O vento de Deus vai soprar, está soprando e vai soprar aqui no estado de Pernambuco. E todos verão, porque a igreja é de Deus. A igreja não é de Ailton José Alves, a igreja não é de José Wellington Bezerra da Costa, a igreja não é de José Carlos de Lima, da Paraíba. Todos vocês tiveram o altíssimo privilégio de em vida trabalhar na igreja de Deus, mas esse tempo é muito pequeno, é muito passageiro,
é muito ínfimo em relação à eternidade. E ai de vocês e todos aqueles que operam em piedade, que não se comportam como quem tem que prestar conta um dia. Para vocês, 4 caíram, 5 já com 5 com o Reuel, 4 caíram. E aqui em Pernambuco, aguardem, porque o Ailton José Alves também não pode se manter na frente, na liderança da Igreja de Deus. E saindo ele, sai vice-presidente, primeiro secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, terceiro tesoureiro, sai todos esses pastores auxiliares que, como eles dizem, não são cooperadores do Evangelho de Jesus, mas são cooperadores de Ailton José Alves. E são eles os principais responsáveis, tanto os que estão como os que saíram. São eles, e Deus vai cobrar, não somente dos que estão ainda, mas também de vocês que saíram e deixaram essa pedra de tropeço dirigindo a Igreja de Deus. Eu quero ler um versículo, porque, olha, então nesse tempo passageiro, meus irmãos, que coisa tão triste, que coisa tão deplorável, que coisa tão condenável. Homens que desde cedo serviam na casa de Deus, que desde cedo, talvez, pelo seu trabalho dentro da igreja, começaram a adquirir confiança. Mas muitos, vendo a maneira de enriquecer dentro da igreja, tiraram os olhos de Jesus e colocaram os olhos no poder, na política secular, na política interna, e começaram a explorar o Evangelho como um negócio altamente rentável. Deus vai ao seu encontro, ao vosso encontro, o Deus da igreja. E outra coisa, vocês que renunciaram, vocês que se jubilaram, vocês que entregaram, não vai ficar assim não, porque o dono da vinha virá e requererá de vossa mão todo o tempo que vocês enganaram a vinha do Senhor. É um absurdo até, depois de um serviço mal prestado, ainda se jubilarem, auferindo salários à igreja. Vocês não podem compactuar com esses erros, com esses enganos. Cortem absolutamente os salários desses homens, porque eles não têm direito de exigir da igreja do Senhor Jesus quando tanto dano fizeram à igreja. Tem que sair e procurar uma atividade econômica e sobreviver dela, para que a cobrança de Deus não seja maior ainda. Eu quero deixar para vocês, pastores, obreiros, um versículo na palavra de Deus que eu já deixei aqui outras vezes e vou repetir. E depois darei mais alguma pequena palavra. Jeremias capítulo 2, versículo 19. Para vocês, pastores desviados, mentirosos, tudo aquilo assim, né? Infiéis no trato, desafeiçoados, mais amante dos prazeres do que amante de Deus. Vocês que foram colocados à frente da igreja, e em vez de trabalhar com humildade, com honestidade, sabendo que vão estar diante do dono da igreja para prestar conta, não, vocês agiram e agem como que o povo fosse vosso. Eu quero ler Jeremias capítulo 2, versículo 19, que diz: a tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê, que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor. Quando vocês forem cobrados, como muitos já estão, o vosso poder político não vai ser suficiente para vos defender. O vosso prestígio aparente diante da igreja não vai ser capaz de te defender, de vos defender. O vosso dinheiro
que não é pouco, é muito dinheiro, igreja isenta de taxas, isenta de tributos. Vocês administram fechadamente toda essa riqueza, não presta conta, gastam da maneira que querem, dividem como dividendos para vossas famílias e vossos pares, explorando o povo de Deus. Então Deus vai ao vosso encontro, quer em vida ou após a morte. E isso é tão certo como vive o Senhor. Cantares capítulo 2, Cantares versículos, livro de Salomão, capítulo 2, versículo 15, Deus diz assim, olha, é uma mensagem, tipologia, falando do relacionamento de Jesus com a sua igreja. E você vai ver o versículo que eu vou ler lá em Lucas, fala da parábola de Jesus, da vinha de Jesus. E aqui em Cantares, Salomão já dizia, apanhai-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Apanhai as raposas e as rapozinhas, porque fazem mal à vinha do Senhor. Vocês, pastores, vocês, como Judas, traíram não a igreja, mas a confiança de Deus. Muitos irmãos, pastores, obreiros que foram injustiçados, morreram. Mas as suas vozes, os seus clamores estão perpetuamente diante de Deus. E Deus, a justiça de Deus, cobrará de vocês. Assim como o sol ao meio-dia, a justiça de Deus vos apanhará. E vocês verão que jamais, nunca valeria a pena ter agido com tanta infidelidade dentro da igreja de Deus. Em Lucas, capítulo 20, versículo 9 em diante. E começou a dizer ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E, no devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhes dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo. Mas eles, espancando também, eles foram e afrontando, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro. Mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o Senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado. Talvez, vendo, o respeitem. Mas vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: eis é o herdeiro, vinde, matemo-lo, porque a herança, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? Jesus perguntou aos discípulos. E ele mesmo responde: irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isso, disseram: não seja assim. Com Jesus não tem predileção. Aqui não está falando, esses lavradores não é o jogador de bicho, não é o traficante, não são os parlamentares, não são os presidentes de clubes, também não são a igreja de maneira em geral, são vocês, pastores, que receberam, como aquela parábola do talento, ordenanças, mandamentos de Deus, mas vocês
não obedeceram ou não obedecem. Se você é novo, se você está em vida, a um alto preço, a um alto custo, ainda há solução. Mas o que me deixa extremamente perplexo é que homens já de uma certa idade, depois do labor da vida, onde nessa idade procurasse agora buscar o fruto do seu trabalho, se aposentar com honra, deixando um belo trabalho, uma saudade, vocês estão deixando um péssimo, horrível, um legado que não deve ser repetido por ninguém. E vocês que estão na igreja ainda estão pecando a mesma coisa. Não sei se vai dar tempo vocês se arrependerem, mas Deus também vai ao vosso encontro e vocês hão de responder ao dono da vinha, assim como Jesus disse, e lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? O que é que a gente vê? Estão expulsando o Espírito Santo da igreja. Estão expulsando Jesus da igreja. Estão expulsando Deus da igreja. Isso aqui é uma mensagem profética, proferida pelos lábios santos de Jesus. Em vez de adorar a Jesus, estão adorando a homem. Em vez de tratar de negócios do reino, estão se locupletando com o dinheiro público. Em vez de buscarem adorar a Deus, estão adorando a Mamon, aos bens materiais, ao poder político, se associando com homens corruptos dentro da igreja de Deus. Então, a Bíblia está escrito, versículo 16, capítulo 20 de Lucas, irá e destruirá os lavradores e dará a outros a vinha. Tenha cuidado. Deus é grande e ele levantou-se para agir. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua igreja.